Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é mais um café no quintal, para eu responder aqui umas perguntas que chegaram, e essas perguntas estão através da comunidade aqui no YouTube. As pessoas deixaram ali as suas perguntas e eu estou tentando responder, e também via Instagram. Então a pergunta que eu vou responder hoje é... Vou começar só por um que eu achei ótimo, tá escrito assim, Little Marmota. Achei uma graça isso. Ângela, qual a receita para ser tão adorável e inteligente? Gente, a receita é muito simples. Ter pessoas que olham você com esses olhos. Porque eu não me sinto nem adorável, nem inteligente. Mas tem pessoas que me enxergam assim, como você. Então, a receita é manter essas pessoas por perto. Não me esqueça. Fica por aí, que você eleva a minha autoestima. Muito obrigada. Mas não tem... Eu não sou nem adorável, nem inteligente. Mas vamos lá, obrigada, tá? O Raimundo Neto. O Raimundo Neto escreve da seguinte forma. Boa noite. Estou pensando em fazer uma segunda faculdade, mais de humanas agora. Entre psicologia e filosofia, qual nos compreende melhor? Qual das duas se lê mais? Se entende mais o ser humano e o social? Obrigado. Amo seu canal, seus posicionamentos. Grande abraço, rainha. Obrigada, Raimundo. Vamos lá, por partes. Eu não sei qual é a outra graduação dele, né? Então faltou essa informação até para eu poder ver o que ele já tem de leitura que poderia ser melhor. A filosofia e a psicologia são duas graduações maravilhosas, mas elas têm um fim diferente. Embora já se tivesse aqui, há um tempo atrás, se tentou a filosofia clínica, que nada mais era do que um movimento em que, através de um processo socrático, né, de busca pelas suas respostas, né, um processo de maiêutica, que a técnica socrática para a busca do conhecimento era a ironia, onde o interlocutor caía em contradição, e posteriormente a maiêutica socrática, onde você tirava, através de perguntas habilmente formuladas, os conhecimentos que estavam dentro de você. Então a filosofia clínica ela vai trabalhar com a maiêutica. Só que a filosofia clínica ela não dá conta do surto, coisa que a psicologia precisa dar, né? Até um certo ponto, e aí entra a psiquiatria, no caso de necessário de ser medicamentosa, etc. Mas a filosofia clínica, ela pode levar a pessoa ao surto a partir da maiêutica com essas perguntas e não dá conta disso, né? Então, a filosofia, ela tem um campo de atuação um pouco mais limitado, mas é uma graduação muito rica, muito rica. E qual que se lê mais entre psicologia e filosofia? Eu acho que qualquer graduação bem feita, em que você tem um processo de imersão, você vai ler muito, seja qualquer uma, seja engenharia, seja a economia, a filosofia, a sociologia. Existem pessoas que passam pela faculdade de psicologia sem ler nada, pela faculdade de filosofia sem ler nada, né? Só finge que lê. Bom, e aí, né? A sua disposição de leitor, ela precisa estar à disposição dos cursos que você está fazendo, né? Eu me lembro que quando eu fazia a faculdade de psicologia, eu questionava profundamente a leitura de Foucault. Eu falei, ninguém vai ler Foucault nessa faculdade? E eu não via nenhum movimento por parte dos professores para incentivar a leitura de Foucault, ou seja, meus colegas se graduaram sem conhecer Foucault. E eu fico abismada com isso, porque como é que você faz a psicologia sem entender o nascimento da clínica, as palavras e as coisas, a arqueologia do saber, ou a história da loucura, entre outros textos maravilhosos de Foucault, que são absolutamente necessários para a prática clínica da psicologia. Então assim, qual é a faculdade que você vai ler mais? Aquela que você se empenhar mais, né? Todas as faculdades, as graduações, as pós-graduações, todo o trabalho acadêmico demanda muita leitura. Então as pessoas precisam realmente entender isso e sentar e estudar, né? É preciso ter essa energia e confrontar um texto mais difícil. A gente não pode fugir do texto difícil, a gente tem que enfrentar esse texto, né? E ele pergunta agora... qual que compreende melhor? São abordagens diferentes. Nietzsche, por exemplo, se dizia psicólogo, né? A psicologia, a filosofia, ela tem um encontro muito profícuo.
de que perspectiva você quer entender o ser humano, né? Então, se a psicologia oferece uma perspectiva, a filosofia oferece outra. Então, são duas que compreendem muito bem o ser humano e que juntas fazem maravilhas, né? Mas se você quer uma graduação agora, como possibilidades mais de trabalho, eu diria para você que a psicologia tem mais, oferece mais do que a filosofia. Até porque a gente está num momento político que está um pouco assim nebuloso para a filosofia. A gente não sabe qual é o futuro da filosofia, por exemplo, nas escolas, ou o futuro da filosofia com as pessoas que se graduaram nela. Então a gente precisa pensar que está um pouquinho limitado, né? Então, se você quer também uma inserção no mercado de trabalho, etc., eu recomendo que você vá atrás da psicologia, né? E pense na psicologia comunitária. A psicologia com âmbito social, assim, comunitário, ela está em franca expansão, né? Tem muito que se fazer. A saúde mental. E a psicologia ainda é um pouco mal vista, porque as pessoas não consideram que se você tem um corpo e você tem uma mente, você pode adoecer desse corpo e dessa mente, né? E as pessoas pensam o seguinte: ah, não, você tem febre, você toma dipirona. Você tem dor de cabeça, você toma dipirona. Tá, e quando você tem culpa, você toma o quê? E quando você tem medo, você toma o quê? Não aparece no exame, numa radiografia, mas é uma doença, né? E assim, o excesso de culpa traz uma doença para você, o excesso de medo traz uma doença para você que precisa ser tratada. E as pessoas acham ainda que psicólogo é coisa de maluco, né? Então, assim, a gente lida com esse preconceito e essa ignorância toda, e as pessoas desconhecem. Quem é que precisa de uma terapia psicológica, um acompanhamento psicológico? Todo mundo. Todo mundo. Agora, aquela pessoa que diz, eu não preciso, é a que mais precisa. Anote isso. É a que mais precisa. Você não tem um médico de família, você não tem um médico, você sempre se consulta com ele, né? Quando você tem uma erisipela, ou quando você tem uma espinhela retorcida, ou quando você tem, sei lá, uma rubéola, quando você tem uma catapora, quando você tem um sarampo, quando você tem uma dor de cabeça, uma unha encravada, uma queda de cabelo. Você não tem um psicólogo que te acompanhe, que conheça a sua história, que possa te auxiliar nos momentos difíceis, a elaborar perdas, a elaborar um luto, né? Todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria ter. Então, assim, Raimundo, eu acho que para entrar no mercado de trabalho hoje, na atual situação, a psicologia vai te ajudar mais. Mas sobre que perspectiva você quer essa nova graduação? E qual era a sua outra graduação? Me faltou esse elemento, né, para entender assim, o que você espera. Enfim, eu espero ter te ajudado. Se por acaso eu não te ajudei, manda mais perguntas e eu vou tentar responder para você, tá bom? E a última é do Rogério Miranda, que ele diz o seguinte: boa noite, Ângela. Eu gosto de ler e mantenho um bom hábito de leitura, mas sinto dificuldade na escrita, principalmente em minha graduação. Como posso usar de minha leitura para escrever melhor e desenvolver minhas ideias? Um abraço enorme, você é uma mulher incrível. Obrigada, Rogério. Eu fico muito feliz com as suas palavras, seu carinho. E digo o seguinte: escrever bem, as pessoas pensam assim, ah, mas isso é uma coisa de um talento, isso é um dom. Não, isso é um mito. Todo mundo pode escrever bem. Acontece que só a leitura não faz de ninguém um bom escritor. A escrita é um exercício, como é um exercício a leitura. Como também ler não faz de ninguém um bom leitor. Você tem que ler com sentido crítico, pensando naquilo que você está lendo, encontrando reverberações para aquela leitura. Então isso é um leitor. Então ler muito, e hoje em dia nós estamos aí nos deparando com esse tipo de afirmação, né? A gente está constantemente encontrando confirmações para essa afirmação. Ler mais não significa mais lucidez, mais percepções, mais amplitude de pensamento. A leitura ela precisa ser crítica. E como que se faz uma leitura crítica? Isso pode até ser um assunto para depois a gente conversar. Mas o fato de ser leitor não faz de ninguém um bom escritor, né? Então, primeiro é preciso ser um leitor crítico, um bom leitor, aquele leitor que realmente busca nas suas leituras reverberações e pensamentos e modificar seus conceitos, rever seus conceitos, etc.
Posteriormente, você pode transportar toda essa experiência da leitura para a escrita. E aí precisa ser um exercício. E esse exercício é pegar mesmo no papel e na caneta e sair escrevendo, né? E ler, e reler, e ler, e reler. Então, assim, constantemente, agora mesmo, esse final de semana, eu recebi um trabalho de uma amiga que ela me mandou, ela está fazendo mestrado em Direito, ela está fazendo um projeto, e ela falou, dá uma corrigida para mim. Eu não fiz Direito, mas a partir do que ela me mandou, eu fui colocando para ela, senti falta de problematizações aqui na sua introdução, no seu tema, muda isso, isso aqui está muito amplo, isso aqui está... Eu fui ajudando naquilo que é um exercício, né? Mas como que eu cheguei a fazer isso? Fazendo, né? Eu não sou a melhor escritora, mas a gente aprende escrevendo. E aí eu vou te dar uma dica. Eu tenho esse livrinho aqui, que ele é muito bacana, ele saiu agora há muito pouco tempo, é uma publicação da Companhia das Letras e diz Tirando de Letra, Orientações Simples e Práticas para Escrever Bem, do Chico Moura e da Vilma Moura. Então é um livro que ele é muito queridinho, primeiro com uma publicação linda, né? E aí ele vem dividido em capítulos e são tópicos assim com exemplos muito, mas muito didáticos para se escrever bem. Então eu recomendo a leitura, mas a leitura mesmo, sistematizada. Leia tudo e dentro da sua prática busque essas formulazinhas aqui. Ler, reler, reescrever é um exercício para você chegar a uma prática satisfatória para aquilo que você quer. Então, na graduação, tente escrever, tente colocar não só os tópicos, desenvolva os tópicos e busque mesmo o exercício da escrita. Só assim a gente consegue aprender a escrever. E também auxilia bastante. Uma boa leitura auxilia uma boa escrita e uma boa escrita auxilia uma boa leitura. Então, Rogério, é isso que eu tenho que dizer para você. Talvez não tenha sido assim de grande valia, mas eu espero que você guarde com carinho essa dica aqui, né? E vocês que estão aqui acompanhando o meu cafezinho no quintal, acompanhe porque assim, ele é muito didático, muito didático. É um excelente livro. Eu super recomendo para vocês, tá bom? Então por hoje é só, muito obrigada. Se você quiser participar, vai lá na comunidade, deixa sua perguntinha que eu vou ter o maior prazer em conversar com você aqui, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Beijo grande e até a próxima.